Live do João. Boa noite, meus camaradas e camaradas. Estamos aqui em mais uma live da Escola João Amazonas, né? Escola do João. E hoje o tema é, como vocês estão vendo aí, a guerra cultural e a crise do capitalismo, com o nosso querido Javier Alfaia. Javier é dirigente do Partido Comunista do Brasil, do Comitê Central, responsável pela Frente Cultural do Comitê Central, e um estudioso dessa área, e está com pós-graduação, livro publicado, e eu sou aqui também companheiro do militante do PCdoB, né, da Escola Nacional do Partido, professor de filosofia, e hoje eu tenho, assim, o papel de coordenar aqui essa apresentação. A principal intervenção é de Javier. Eu vou falar brevemente, pouco menos de 10 minutos, fazendo uma contextualização desse problema da crise do capitalismo e dos impactos que tem essa crise no ascenso ofensiva ideológica que a direita hoje faz no mundo todo, especialmente através da indústria cultural, das redes sociais, né, que é o tema que, então, Javier vai desenvolver de forma mais apropriada, né? Então, para a gente entrar logo no assunto, né, não ficarmos... eu vou situar aqui, basicamente, 5 questões rapidamente. Primeiro, é que já é uma tradição, desde João Amazonas e Renato Rabelo, a gente caracterizar a crise do capitalismo como uma crise civilizacional, ou seja, uma crise do padrão, do modelo de civilização que o capitalismo implantou no mundo já há alguns séculos, né? E por que uma crise civilizacional? Porque ela é basicamente uma crise dos fundamentos da civilização humana, né? Sob a égide e a dominação do capitalismo, que são a natureza e o trabalho, né? Desde o programa de Gotha que Marx acentuou que os fundamentos da existência humana, da vida social humana, são a natureza e o trabalho. Então, uma crise dessa dimensão civilizacional, uma crise que atinge duramente esses 2 pilares fundamentais da vida social, né? E são a natureza e o trabalho. São mais evidentes, porque é do conhecimento assim amplo de todos nós, né, de quanto cresce a precarização do trabalho, do quanto cresce o desemprego estrutural. Em 2018, por exemplo, 52% dos ocupados eram assalariados, mas 34% eram trabalhadores por conta própria. Esse ano, a gente soma isso ao desemprego global, que já esse ano já está em quase 6% da população mundial, nós temos aí quase 40% da população mundial que não é assalariada, que não vive do salário. Isso é um número quase 2 bilhões de pessoas, um pouco mais de 2 bilhões de pessoas, né? Ou seja, que são pessoas que não produzem, que produzem para o mercado quando conseguem trabalho, mas que não vendem sua força de trabalho para o capital. Então, isso é um dos elementos mais importantes dessa crise do mundo do trabalho, é esse fato de que nós temos uma parcela enorme da população que não é mais assalariada do capital, né? E, do outro lado, a precarização extraordinária daqueles que são ocupados, né? Daqueles que têm um emprego, seja ele formal ou informal. E a outra é a crise da natureza, que também a gente está vivendo aí um processo de degradação, de extinção de espécies vegetais, animais, micro-organismos. Hoje se calcula que a cada um grau de aumento aí da temperatura global, cerca de 1 milhão de espécies
já estão hoje com risco de extinção. Né? Isso é uma crise sem precedente na história humana. Né? Então, isso gera uma crise de realização do próprio capitalismo, né? Já que os dois fundamentos estão nesse quadro de avassalador de crise, né? Outros fundamentos importantes que é bom a gente desenvolver aqui rapidamente, diz respeito assim, a 3 deles, que eu vou destacar aqui. As relações sociais, as relações, como nós sabemos, na nossa compreensão do mundo, a base material da vida social são as relações sociais, né? E elas estão cada vez mais esgarçadas no mundo que nós vivemos devido à hipertrofia, é uma expansão desmedida da forma mercadoria para todos os âmbitos da existência, incluindo aí as necessidades do desenvolvimento da subjetividade, por exemplo. Quer dizer, isso amplia extraordinariamente a alienação, já que a relação entre as pessoas e sua realidade está congestionada pela produção e consumo de mercadorias, né? De alguma forma, existe um obstáculo enorme entre o ser humano e o mundo e a realidade, devido a essa enorme variedade de possibilidades de consumo de objetos, de serviços, de valores, de prazeres, de conhecimento, de verdades. Então, o modo de produção capitalista, o modo de viver no sistema capitalista, vai afastando as classes, as pessoas, os indivíduos, cada vez mais de uma percepção concreta do real. É um fenômeno assim de crescimento da alienação do homem em relação à natureza, do homem em relação a si mesmo, do homem em relação aos outros homens, que é um outro aspecto fundamental da crise civilizacional que nós vivemos. Um outro elemento importante diz respeito à ciência. Eu estou trazendo esse elemento aqui porque nós vivemos recentemente uma enorme contestação da ciência e também, por outro lado, uma defesa da ciência, né? Então, a gente tem que ter clareza de que a divisão geral do trabalho no capitalismo gerou uma compartimentalização da ciência em disciplinas, cada vez um número crescente de disciplinas, e uma submissão do conhecimento científico à indústria, em especial à indústria militar e de medicamentos, né? Isso tudo cria uma base objetiva para uma crise interna na ciência, de natureza epistemológica, ontológica, metodológica, um autoquestionamento dos seus limites, né? A gente vê no mundo acadêmico e no mundo científico uma enorme crise dos fundamentos, da validade dos fundamentos científicos, né? E, por outro lado, uma crise de legitimação social da ciência em larga escala, devido à medicamentalização da sociedade e ao uso militar em guerras destrutivas, destruidoras, que assolam o mundo de forma espantosa, né? Então, isso é base para uma escalada tanto do ceticismo quanto do obscurantismo, do ponto de vista. E nós sabemos que uma transformação da sociedade, verdadeiramente, necessita de um fortalecimento nas massas, né, no âmbito do senso comum, de uma cultura científica, né? E, finalmente, um outro elemento dessa crise civilizacional diz respeito à luta de classes. Se nesses outros elementos a burguesia muitas vezes não tem consciência da crise na qual está envolvida, aqui nesse terreno da luta de classes, a burguesia atua conscientemente. Bom, diante da enorme incerteza sobre o futuro do sistema, dado a crise da natureza, do trabalho, da ciência, que é um fator de produção fundamental para o desenvolvimento do capitalismo, né? E também da crise das relações sociais, vai se criando um mundo de enorme incerteza, insegurança sobre o futuro do sistema e sobre o próprio padrão civilizatório que o capital construiu, né? Então, diante disso, as classes dominantes elas agem para impedir
claramente a construção social de uma alternativa global e geral ao capitalismo, atuando de forma sistemática para impedir que se crie uma força coletiva, uma ideia-força coletiva de natureza socialista, de um lado, e do outro para impedir a todo custo uma unidade orgânica e duradoura dos trabalhadores, acentuando e valorizando socialmente as diferenças de raça, de etnia, de nacionalidade, de gênero, de gosto, de hábitos, de valores, com o objetivo de criar bolhas de identificação, verdadeiros campos de concentração digital. Para isso, jogam um papel fundamental as redes sociais e a indústria cultural. Dito isso, nós criamos aqui uma espécie de pano de fundo para a intervenção do nosso camarada Javier Alfaia. Bem-vindo, Javier, e jogue duro aí, meu amigo. Bom, muito obrigado, Milton, pela introdução, que é um norte de abordagem, né? A minha fala não irá exatamente por esse caminho, mas certamente vai tocar todos esses 4 ou 5 pontos que você colocou aqui no início para balizar uma discussão, já que essa é a pretensão, né? Isso aqui é um material para o debate, né? Bom, um abraço para todo mundo que está nos ouvindo, muito obrigado aqui aos que me mandaram uma saudação aqui pelo chat privado e pela comunicação aberta aí do programa, tá certo? Muito bem, então quando me foi proposto essa discussão, eu fiquei muito preocupado, porque a primeira abordagem que o companheiro Altair fez foi assim, a crise do capitalismo e as novas subjetividades. Parece que era um pleito, ou que tinha sido uma ideia a partir de uma reunião. Eu fiquei preocupado porque eu não me senti muito seguro para fazer essa abordagem, embora seja uma necessidade estudar o que se chama de novas subjetividades, porque essas novas subjetividades têm relação, não só, mas têm relação, na minha opinião, com uma parte do último ponto, por exemplo, que Milton Barbosa abordou, quando ele falou de bolhas de identificação, de segmentação social. Então, essa segmentação e essas bolhas, elas se assentam em determinadas subjetividades que lhe dão um senso, que lhe dão, digamos, uma sensação de ser o que são, né, de pertencimento, etc. E tal. Mas é um assunto mais complexo que eu acho que deve ficar para posteriormente, para depois. E eu vou me ater, e já fiquei um pouco mais tranquilo quando eu reduzi, digamos assim, a minha abordagem, combinando com os companheiros, ao problema da luta pela hegemonia, a crise do capitalismo e indústria cultural. Tá certo? Então, eu vou seguir por aí e depois, se o tempo der. Bom, aqui tá bom a imagem, estão reclamando aqui da imagem. Tá bom aqui a imagem? O tamanho tá bem? Bom. Vejam só, a gente está aí discutindo com muita força esse conceito de guerra cultural. É muito usado, né? E muita gente diz assim, não, o governo anterior, o bolsonarismo, lançou a ideia, provocou a sociedade brasileira, provocou o segmento da sociedade brasileira, nos instigou, nos instou a participar de uma guerra cultural. Na verdade, o conceito de guerra cultural já existia desde antes, ele foi usado por setores do bolsonarismo, que logo no começo do governo, você se lembra que o ministro da Educação e outros falaram em guerra cultural e falaram em marxismo cultural. Então, eles aproximaram a ideia de guerra cultural da ideia de marxismo cultural. E andaram atacando, inclusive, o pensador Antônio Gramsci, dizendo que o que a esquerda fazia na máquina do Estado, nas instituições, nas administrações, nas universidades, nos cursos, na ciência, nas escolas, é fazer uma propaganda de certos valores, né, para ir construindo uma consciência coletiva, o termo que Milton abordou, construindo um novo senso comum, ou uma nova hegemonia que desse, eles não usavam essa expressão nesses termos, mas o medo deles, a ameaça que eles sentiam era de que nós estaríamos, ou a esquerda em geral, ou os coletivos, os indivíduos, os intelectuais, os trabalhadores, os funcionários públicos, os professores que atuam nas instituições estariam usando do poder que essas instituições têm, a influência que têm, para ir construindo, digamos, um mundo
assentado em outros valores, transformando os atuais valores por outros valores, novos valores que, segundo eles, trariam, evidentemente, a decadência da sociedade, o fim da família, a fim da crença em Deus, o fim das religiões, o abalo a um padrão de comportamento em relação entre homem e mulher, ameaçaria a própria civilização ocidental, pensando em larga escala, o próprio país, etc. Então, assim, esse assunto da guerra cultural entrou na pauta, forçada por eles, mas não foi inventado por eles, né? Então, é um assunto que vem desde quando se pensou, desde sempre que existe luta, existe uma luta de ideias, né? Desde quando começou a luta política em determinado momento da história, começou também a luta por ideias que sustentam determinadas posições e posições de poder, né? Bom, mas para não ficar nessa divagação assim mais generalista, nós começamos a usar mais, a utilizar mais essa expressão de guerra cultural nas últimas décadas a partir do fenômeno da indústria cultural, né? Porque a indústria cultural ela apareceu na primeira metade do século XX como indústria propriamente dita, apareceu primeiro no rádio, tinha antes a imprensa, né? Quando Marx viveu, e Engels, por exemplo, as únicas formas de reprodução de ideias era a oralidade, era a impressão, que se fazia com tipografia e outras formas ainda mais primárias de impressão. E naquela época, se não me falha a memória, e não me falha a memória do estudo da história da arte, não havia como reproduzir nada graficamente, a não ser que fosse através de gravuras, né? Xilogravuras, gravuras feitas com base em matriz de pedra, etc, etc. As gravuras era o que reproduzia, digamos, graficamente, determinada imagem, a não ser que alguém fosse com a mão pintando, reproduzindo aquilo que estava representado numa pintura, ou numa gravura, ou no mural, e etc, etc. Então, não havia uma reprodução das ideias, não havia uma reprodução da produção estética. Não era possível reproduzir, no sentido estrito do termo, né? Era possível copiar, ou era possível imitar, mas não era possível reproduzir, muito menos reproduzir em larga escala. Isso começou a acontecer quando apareceu o rádio e quando apareceu a fotografia. Quer dizer, no final do século XX, no final do século XIX, aparece a fotografia, depois aparece o cinema, a imagem em movimento, e aparece o rádio. Então, começam a aparecer mecanismos de difusão que dão uma qualidade completamente diferente ao que é a difusão de ideias, de emoções, de símbolos e de consumo desses símbolos. Então, começa aí a indústria cultural. E ela ganhou uma força muito grande a partir do advento do cinema norte-americano, do cinema também em outros lugares do mundo, na Europa também apareceu, mas o cinema norte-americano ganhou um caráter mesmo de indústria, porque produzia em larga escala já na década de 20 e 30, durante o cinema mudo, depois quando veio o cinema sonoro, década de 40, isso aumentou muito logo depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, porque a indústria cultural entrou de chofre na defesa, né, com toda a força, de certos valores e ideias que tinham que se impor depois da Segunda Guerra Mundial. Então, havia todo um apelo, toda uma apologia em favor, por exemplo, da democracia, havia muita produção de filmes contra o nazismo, e havia toda uma defesa do que se chamou de American Way of Life, né, de estilo de vida norte-americano. Na medida que a indústria cultural, embora existindo na Europa e embora existindo também no Japão, mesmo ocupado pelos Estados Unidos depois de 45, no resto do mundo havia uma produção assim, digamos, nesse terreno ainda discreta, né? No Brasil nós já tínhamos discos desde a década de 20 do século passado, o rádio já tinha força, né? Getúlio Vargas já tinha feito uso com muita eficiência de uma produção musical contratada por ele, induzida pelo governo em favor dos ideais nacionalistas ou em favor de outras ideias não tão interessantes assim, etc. E tal. Então, o Brasil não estava começando do zero. O Brasil já tinha uma pequena indústria cultural que era baseada numa indústria fonográfica ainda muito tímida e no rádio, né? Não tínhamos televisão. Bom, tudo isso, para andar rápido, tudo isso muda de qualidade quando entra em cena a televisão e quando entra em cena a produção audiovisual, do que se chama de audiovisual, que é uma mistura, não é mais só o cinema clássico, você fazer filmes para exibição, mas é toda a produção
que tem a ver com áudio, com som e com o ver, com o visual. Então, entra em cena com muita força, já existia de antes, mas ganhou uma dimensão gigantesca, e isso é muito importante para entender o mundo contemporâneo e entender o fetiche e a força que as mercadorias têm. Entrou em cena a publicidade, com muita força, insistindo que essas coisas já existiam antes, mas elas mudam de qualidade, mudam de patamar. Né? Então, a adoção de um capitalismo que se transformou num capitalismo de consumo de massas a partir da década de 60 e 70 implicava em ter um mecanismo de difusão dessas mercadorias e de certos valores de consumo em massa, em larga escala para as massas. Então, a indústria cultural ela veio acompanhando essa demanda, essa exigência, ela decorre daí. Né? E decorre também do óbvio entendimento que as classes dominantes têm desse último item que Milton falou, da consciência absoluta que as classes dominantes têm sobre a necessidade de impedir a existência de um bloco de ideias, um bloco hegemônico que se contraponha ao domínio dele, ao bloco de dominação, ao bloco constituído por ela, melhor dizendo. Então, a indústria cultural serve ao comércio, à circulação de mercadorias, à ampliação do mercado, à reprodução do capital, e serve para a manutenção do status quo político, né? O status quo de valores morais e culturais também. Então, há uma combinação entre demanda econômica, digamos assim, e a demanda propriamente no terreno do simbólico, né? E que tem rebatimento mutuamente. Nós não temos uma visão economicista do marxismo. O marxismo já nos explicou, já nos fez ver com muita clareza que os fenômenos da superestrutura têm influência sobre a base. Assim como a base, no final das contas, determina quase tudo, em termos de período histórico, da superestrutura. Mas não existe aquela dicotomia absoluta que algumas vezes alguns pensavam que havia entre a base econômica, a produção e a economia, e a superestrutura ideológica das manifestações culturais, né? e da política. Tá? Então, isso precisa ficar claro, e um intelectual que abriu as portas para a gente entender isso melhor foi, evidentemente, Gramsci. Quando ele estudou com afinco, ele era formado na área ele estudioso da área da literatura popular e etc., da cultura popular na Itália. Ele tinha estudo sobre isso, ele tinha interesse nisso. Então, ele foi abrindo as portas, provando, mostrando que, para se manter um status quo, além dos processos de dominação imediata, de dominação política, de controle, de restrição de liberdade, de controle econômico, e etc., etc. e tal, além dos mecanismos de repressão, em síntese, era necessário ter os mecanismos de convencimento, de coerção, combinado com a sedução, com o ganhar as amplas massas para determinados valores e posições, para determinadas concordâncias, diminuir as divergências e aumentar as concordâncias com o que está no comando da sociedade. Então, ficou claro de que, a partir daí, que no terreno do marxismo, que era necessário dar uma importância grande à luta cultural como um elemento importante da disputa pelo poder político ou pela construção de uma alternativa política para a nossa sociedade atual. Então, a luta cultural para nós sempre esteve presente e ganhou essa dimensão gigantesca, muito especialmente, eu vou dar um pulo no tempo, a partir do modelo que se instalou no início da década de 70, que veio se chamar de neoliberalismo. Né? Então, quando o neoliberalismo começou a ser implantado por Margaret Thatcher na Grã-Bretanha e aqui no Chile, depois do golpe que derrubou e assassinou Salvador Allende, assassinou milhares de chilenos e chilenas e tal, todos nós sabemos, pelo estudo que temos, de que essas duas experiências abriram caminho na Grã-Bretanha, destruindo e atacando o Estado de Bem-Estar Social, arrancado com muitas lutas pelo movimento trabalhista inglês depois da Segunda Guerra Mundial, que era uma referência importante para a social-democracia no resto da Europa e para o resto do mundo. No Chile, o golpe pôs fim a uma experiência que se iniciava de um projeto socialista que levou ao poder forças políticas pela via eleitoral, pela via da mobilização de rua e pela via eleitoral, e abriu também uma nova etapa na vida norte-americana de radicalização dos modelos que vieram a dar nisso aí, da desregulamentação da relação entre capital e trabalho, financiarização radical, abertura o mais possível dos mercados nacionais,
implantação do sistema financeiro mundial e liberdade de circulação do capital, dos negócios e etc. Para fazer isso, era necessário ter também um sistema de comunicação que permitisse isso. Não bastava mais o telégrafo e o telex, né? Haveria uma contradição entre a velocidade que o sistema requeria na gestão da economia, na troca de valores, nas transações financeiras, na comunicação comercial, na comunicação dos negócios, e o modelo que ficava arcaico de comunicação, que era telefone, telex, teletipo e pouca coisa mais além disso, né? Então, começou também uma revolução nas comunicações, para encurtar a conversa, que acabou dando depois na criação da internet e na criação da mídia digital, das mídias digitais, né? Da comunicação através dos meios digitais e das plataformas digitais que nós todos utilizamos, inclusive essa que nós estamos usando aqui agora, que é o YouTube e o StreamYard. Então, todos esses mecanismos, essa produção tecnológica, ela teve como motivação a ampliação dos negócios, como eu falei, falando assim de maneira genérica, a consolidação de uma tentativa de consolidação de um modelo político-cultural vinculado ao neoliberalismo, né? E, por consequência, e vinculado a isso muito intimamente, todo um bloco de valores e de culturas que dão nexo àquele sistema, que dão senso àquele sistema, que dão razão de ser aquele sistema. Quer dizer, ele se apresenta no mundo, e aí é importante, já começa a falar das características dessa crise atual, ele se apresenta como no mundo, como sendo um mundo de grande disputa entre os indivíduos, e como dizia Margaret Thatcher, não existe sociedade, o que existe são indivíduos. Então, a partir de uma ideia de que o importante é que os indivíduos concorram para vencer e assim provoquem um crescimento e a melhoria da sociedade, esse era o discurso do neoliberalismo, se incentivou o mais possível a o que aqui no Brasil se chamou de a lei de Gerson, né? Tinha uma propaganda de Gerson, o ex-canhotinha da seleção brasileira, que ele foi dizer, eu gosto de tirar proveito em tudo. Então, uma espécie de versão brasileira, futebolística, do hedonismo, do individualismo ao máximo, seria essa visão de que eu gosto de tirar proveito de tudo, em cima de qualquer um, perto de mim ou longe de mim, o que importa é que eu, ao final de contas, me dê bem. Então, essa visão da luta individual pelo sucesso, a luta individual pelo reconhecimento, pela riqueza, mas principalmente riqueza e reconhecimento, tem um rebatimento enorme, constituiu um elemento muito importante das culturas que foram generalizadas pela indústria cultural na década de 80 e depois na década de 90 até parte da década de 90. Muito bem. Então, a indústria cultural ela é um mecanismo que serve basicamente para consolidar, no que diz respeito à formatação assim, no bloco de domínio, de dominação, para formatar um bloco, vou usar esse termo, um bloco de ideias que dão, digamos assim, consenso e limitação ao modelo atual da sociedade. Então, como dizem alguns autores, a produção do entretenimento em larga escala e a produção incessante de ideias, de comunicação, de conteúdos, de mensagens, faz uma mistura de entretenimento e de dispersão que evita a construção de um pensamento crítico e evita que esse pensamento crítico, ou dificulta o pensamento crítico, melhor dizendo, dificulta que esse pensamento crítico se constitua num pensamento crítico alargado, alastrado, com força entre as massas para se transformar num bloco, digamos assim, contra-hegemônico. Né? Então, a indústria cultural ela trabalha objetivamente, algumas vezes por orientação centralizada e outras vezes pelos mecanismos espontâneos do processo econômico e cultural, ela é um grande mecanismo de manutenção do status quo. Agora, tudo está perdido? Tudo é uma derrota? Tudo é uma coisa assim, digamos assim, destruidora e negativa? Eu penso que não, porque, como já sabemos, o capitalismo engendra suas próprias contradições, navega em suas contradições, e há contradições que um dia serão, digamos, impossíveis de serem equacionadas e resolvidas, a não ser através da quebra do próprio sistema e a substituição do sistema. Então, você tem um processo de crise e de contestação do modelo neoliberal a partir das últimas duas crises, principalmente, que nós tivemos, as duas crises econômicas
que se transformaram em crises de caráter geral, como já disse Milton Barbosa, ou que revelaram a crise geral do sistema, não apenas uma crise financeira ou bancária ou industrial, mas sim uma crise que levou ao apodrecimento de uma série de situações e valores que a humanidade tinha que adotar como algo do cotidiano, que não é viver em harmonia com a natureza, ter uma relação de exploração da natureza ou de uso da natureza, economicamente falando, de uma maneira racional, respeitosa, que permita à natureza se recompor nas suas dinâmicas, relações sociais respeitosas, de solidariedade, relações de solidariedade entre as nações, entre os indivíduos, dentro da família, sermos uma sociedade assentada no humanismo, nas relações, digamos, de construção coletiva, de cooperativismo, de senso coletivo e etc. Então, isso tudo ficou um tanto aplastado pela vitória do neoliberalismo, pela vitória do individualismo neoliberal, que acabou, digamos, por um lado, atacou e destruiu boa parte da força social e sindical que havia, até então, até a década de 70, em várias situações do mundo, e acabou, portanto, aos poucos, nessas últimas décadas do século XX, adotando modelos estimulando modelos de organização que levam à dispersão dos trabalhadores, à dispersão das maiorias. Então, os modelos de organização coletiva, os modelos de cooperativas, é sintomático que o cooperativismo não exista mais entre os sindicatos, por exemplo. Todo mundo já ouviu falar da cooperativa, do Sindicato dos Trabalhadores do Banco do Brasil. Eu já me lembro que, na década de 60, eu morava em Itapajipe, aqui em Salvador, e perto da Petrobras, e todo mundo falava, não, o pessoal vai comprar na cooperativa do pessoal da Petrobras. Os sindicatos perderam as suas cooperativas, se perdeu muito a ideia do senso coletivo a partir de um consenso de classe, né? Porque o neoliberalismo foi atacando tanto as formas de organização clássicas dos trabalhadores, do trabalho, como foi atacando também os valores que derivavam disso, né? Então, o hedonismo e o niilismo e o individualismo se contrapõem, se isso é um sucesso, isso é uma contraposição à vida coletiva, à vida de cooperativismo, no sentido amplo do termo, não apenas econômico, de uma sociedade que se assenta na cooperação e não na disputa quase que criminosa entre os indivíduos, né? Senão abertamente criminosa. Então, eu acho que é preciso entender a indústria cultural nesse diapasão. Agora, durante muito tempo, aí me permito um comentário mais político e autocrítico, eu acho que a esquerda, e nós, por exemplo, do PCdoB, não entendemos direito esse fenômeno, né? E tínhamos uma postura um pouco assim de estranheza, de estranhamento, porque é algo que nos era estranho, no sentido de que nós não estudávamos aquilo com a complexidade que ele já tinha, o fenômeno, né? Me lembro que no movimento estudantil na década de 70, a televisão era algo assim, algo que a gente combatia a televisão. Então, não havia uma visão assim mais, de fato, mais profunda sobre um fenômeno que tinha vindo para ficar, né? Quer dizer, não é mais possível pensar o século XXI sem, no nosso cotidiano, estar muito presente a produção da indústria cultural e sem estar muito presente no nosso cotidiano as plataformas digitais e a internet. Não nos termos atuais, evidentemente, mas a vida já não é mais possível, digamos assim, é marca da nossa época. Essas coisas são marcas da nossa época, esses fenômenos são marcas da nossa época, né? Então, a gente se comunica com facilidade com a Finlândia. Talvez alguém da Finlândia esteja nos vendo agora, ou alguém no Japão. É algo impensável de acontecer há um tempinho atrás, né? Então, no máximo, alguém no telefone ouvindo, se alguém ligasse, gastasse uma fortuna para ligar para a Finlândia. Agora, não. Então, essas conquistas tecnológicas que o capitalismo produziu e inventou entram em contradição, como nós já sabemos, com uma perspectiva de utilização do seu potencial para um projeto mais social de sociedade, ou do socialismo, ou do comunismo, ou mesmo de um projeto social-democrata. Quer dizer, até a social-democracia sucumbiu à pressão do neoliberalismo. Boa parte da social-democracia absorve conceitos e valores e posições que são típicas do neoliberalismo. Viram o que aconteceu com a democracia, social-democracia
na Europa e aqui também no país, né? Então, em outros cantos do mundo. Então, a gente tem uma situação em que vivemos uma coisa extraordinária e maravilhosa, que é o potencial que as redes permitem, que a mídia digital permite, que as plataformas permitem, que a internet, o sistema de conexão entre computadores e aparelhos seja um sucesso, seja uma coisa vertiginosa, cheia de potencialidades para a humanidade, como está acontecendo agora com a inteligência artificial, mas, ao mesmo tempo, o controle político e o domínio econômico sobre isso impede que isso se realize. Então, mais uma vez, o capitalismo apresenta algo que é extraordinário, potencialmente muito positivo para a humanidade, podendo se radicalizar mais ainda nesse senso positivo, mas que é travado pelos interesses mesquinhos e miúdos dos interesses dos que controlam a circulação das mercadorias do capital, os que controlam o sistema capitalista em plano mundial e em plano nacional, ou pelo menos em determinadas áreas do planeta. Então, eu acho que tem essa importância estratégica, ok? A luta cultural. Muito bem. Eu vou entrar aqui agora já, rapidamente, nos exemplos. Nós estamos vivendo agora, nesses dias, uma espécie de febre por causa do filme Barbie, né? Todo mundo conhece a bonequinha Barbie, todo mundo já viu, já teve, talvez, na família, ou viram amigas dos filhos, das filhas, viram propaganda, não tem como não ver a propaganda Barbie, desde a década de 70, me parece que existe a bonequinha, e tal, tal, tal. Muito bem. O outro filme, que também está dando muito o que falar, é Oppenheimer, que é o físico lá que foi responsável principal pela coordenação dos trabalhos que levaram a bomba atômica, a criação da bomba atômica pelos Estados Unidos, né? Mas há um terceiro filme que não tem se falado muito e não tem aparecido nos artigos, que eu vou citar aqui agora, que é Missão Impossível, com Tom Cruise, né? Me parece que é o Missão Impossível número 9, né? Então, assim, são 3 grandes filmes, todos eles norte-americanos, os 3 sem exceção, todos eles superproduções das grandes e das maiores empresas de cinema dos Estados Unidos, né? E que tomaram, por exemplo, parte das atenções e do debate cultural no país, né? E nas relações entre pessoas. Então, o pessoal já ali, como já foi ver Barbie, né? Eu fui ver Barbie, estava todo mundo de rosa no cinema. Eu, outro dia, fui na inauguração de uma loja de artesanato da Cetre, e do lado tem o cinema, num shopping aqui em Salvador. E era interessante, fiquei observando, eu e os companheiros que estavam ali na loja de artesanato, e é interessante dizer porque artesanato, a curiosidade está aí, também está nisso, como havia uma quantidade enorme de pessoas vestidas de rosa, como a gente sabe, né? De meninas e de senhoras também, e de homens usando camisetas rosas para ver Barbie. Né? Então, é um produto cultural que ganhou tal dimensão, tal importância no país, que polarizou as intenções do país. Só para terminar o comentário que eu fiz na passando. Do lado da Barbie e do Missão Impossível e de Oppenheimer, lá no shopping, tinha a loja de artesanato da Secretaria do Trabalho, onde Milton Barbosa trabalhou na economia solidária. E é engraçado porque o artesanato é o contrário da indústria cultural. Então, você tinha lado a lado, parede com parede, o máximo, digamos, de impacto de produtos da indústria cultural norte-americana, e do ladinho mesmo, a 3 metros de distância, simplesmente uma parede de distância, você tinha uma loja que vendia santos de argila, bonecas de pano, que não eram Barbie, colares e bijuteria dos indígenas, Tupinambá aqui da Bahia, ou de outras comunidades, de outras nações. Você tinha artesanato em couro e etc. e salvo. Quer dizer, o artesanato, no sentido estrito termo, que é aquilo feito pela mão, tá certo? E que revelava determinada identidade, versus um produto cultural massificado globalmente, jogado para todos os mercados mundiais praticamente, ou quase todos os mercados de cultura do mundo, por causa da capacidade gigantesca que a indústria cultural norte-americana conseguiu desenvolver. Então, como enfrentar esse problema? Isso aí é um problema? Cabe a primeira pergunta. Isso é um problema? Bom, é um problema, porque independente da situação, do conteúdo ideológico dos filmes, dos 3 filmes, né? Eu não vi Barbie e nem vi Oppenheimer. E vi muito aqui pelo computador, assisti várias vezes o making of do Missão Impossível, que eu vou comentar. Então,
Você tem, assim, uma produção cinematográfica poderosíssima. A produção de Missão Impossível custou 290 milhões de dólares, né? Uma produção caríssima. Barbie também foi muito cara, né? Então, você tem, no mundo, e no Brasil, vou falar agora do Brasil, um problema já de cara econômico muito forte, que é o seguinte: você tem, no lançamento de Barbie, Oppenheimer, os seguintes números. No primeiro fim de semana de exibição, 2.056 salas exibindo Barbie e 710 salas exibindo Oppenheimer. Isso dá 2.766 salas de cinema no Brasil, exibindo ao mesmo tempo 2 filmes, ok? Sendo que no Brasil nós temos 3.400 salas. Então, significa o seguinte: de 3.400 salas que há de cinema no Brasil, 2.800, portanto, somente 600 de diferença, estão ocupadas por 2 filmes. Nesse cômputo aqui, o articulista não colocou Missão Impossível, que está ocupando um outro tanto de sala de cinema. Então, em primeiro lugar, isso é um problema de ordem econômica assim, avassalador, porque isso empurra o cinema nacional para a condição de marginalidade, a sua condição de inferioridade. Quer dizer, eu soube ontem, conversando com professores pesquisadores, de que, por exemplo, um filme de Ingrid Guimarães, que fez um sucesso tremendo há uns anos atrás, que ela vai para Nova York passear e tal, etc. E tal, um filme assim bem leve, uma comédia, estava assim com uma exibição enorme em determinados circuitos nos shoppings, e foi retirado porque a orientação que vinha de cima era de colocar nessas salas, apesar do sucesso dos que estavam sendo exibidos, e no caso era um filme brasileiro, os filmes de Paulo Gustavo também eram um sucesso, e eram retirados para que entrassem filmes norte-americanos por orientação da distribuidora. Então, nós temos um problema de ordem econômico patente na nossa produção. E a nossa produção, portanto, em síntese, ela não é apresentada no volume que deveria ser apresentado. Isso é um problema econômico grande, grave. Isso implica numa redução da produção, mas isso implica especialmente numa redução da exibição, da difusão, já que o Brasil continua tendo uma boa produção, mas essa produção não circula, não é mostrada, não é veiculada. Bom, mas, além do problema econômico, há o problema que é mais complicado, mais complexo, mais sério, que é o problema do que se chamou de colonização simbólica, quer dizer, da colonização cultural, da colonização dos valores, da deturpação. Eu não quero aqui elevar assim, a condição de mito, valores, digamos, nacionais e tal. Quais seriam esses valores nacionais? Não quero entrar nesse discurso, eu acho que ele é furado. Mas os valores, que, independente de serem nacionais ou não, são valores assentados, por exemplo, na qualidade estética, no amor pelo conhecimento, na vontade de se consumir, digamos, produtos culturais que tenham mais consistência ideológica no sentido das mensagens serem mensagens mais humanistas, etc. E tal. Nós temos um cinema que é um cinema assentado muito em uma variedade enorme de filmes, que tem, no caso do norte-americano, que vai dos filmes de terror até esses filmes de vampiro. De vez em quando eles formatam o mercado e ficam 2 anos passando muitos filmes de vampiro, ou muitos filmes tipo Harry Potter, ou muitos filmes tipo House of Drones, perdão. Então você tem assim uma indução do mercado, isso é um problema econômico de todo tamanho, e você tem uma indução da ideologia, ou de certas ideologias, o que é um problema maior, um problema gravíssimo, tanto ou mais do que o anterior. E isso tem, evidentemente, uma repercussão muito grande na formulação de um ideário estético, simbólico, cultural, de valores entre a sociedade brasileira, que se acostuma a se alimentar dessa produção norte-americana. Então, eu acho que esse é um problema a ser destacado, e eu acho que isso tem muito a ver com o que nós temos que fazer no governo Lula, que eu vou chegar no final, vou falar sobre isso também. Quais são as nossas tarefas diante disso? A gente não vai ficar parado diante disso. Então, o que é que a gente tem que fazer diante desse fenômeno avassalador, que é a presença gigantesca de produtos culturais dentro do processo da guerra e da luta cultural, né? Portanto, nós temos que enfrentar uma produção que não é uma produção nossa e que não corresponde aos valores democráticos, democratizantes, socializantes, humanistas, solidários, que nós gostaríamos de ver na produção cultural e na produção artística.
ok? O que não significa, evidentemente, que todo cinema estrangeiro é ruim, nem que o cinema norte-americano seja todo ele ruim. Essa visão assim, tacanha, não deve prevalecer, tem coisas dignas de nota, e o cinema norte-americano deu, e a música norte-americana deram grandes contribuições para a boa produção de cinema e de música pelo mundo afora. Então, o que eu estou querendo dizer assim, é o negativo que representa essa hegemonia aplastante da indústria norte-americana e suas consequências no terreno da cultura e da ideologia, ok? Muito bem. Então, eu acho que esse mecanismo deles tem muito a ver com uma coisa muito maliciosa, Milton e amigos, que é o seguinte: o sistema capitalista faz uma produção cultural muito, muito esperta, muito camaleônica. Vou dar um exemplo. E isso ajuda a eles a consolidar a ideia de que o sistema capitalista é o sistema democrático, e não o socialismo, que é um projeto autoritário, monolítico, de comando de cima e obediência embaixo, de partido único, totalitário, ditador, e etc. E tal. Por que eles dizem isso? Como é que eles usam certas produções para também ajudar a construir esse ideário? Eles falam assim, olha, nós somos tão democráticos, evidentemente que o discurso não é tão explícito assim, mas é assim. Ora, o cinema norte-americano produz filmes, por exemplo, como Coringa, Joker, né, que todo mundo aqui viu, provavelmente. Milton, sei que viu. Então, o Coringa. Então, o Coringa é um filme que mostra a decadência, tudo isso que Milton Barbosa falou aqui, a decadência das relações sociais, a degenerescência do indivíduo, de um cara que sai da condição de um cara que carrega uma propaganda no corpo, uma propaganda, tipo a gente vê na rua as pessoas andando com aquelas propagandas de sanduíches no corpo, compra-se ouro, vende-se ouro, ou fazendo propaganda de uma mercadoria. Então, o cara vivia de fazer propaganda assim nas ruas de Nova York. Portanto, ele não era um metalúrgico, ele não era um operário têxtil, ele não era um funcionário público, ele não era um professor, ele não era um empregado de uma loja de lavar carros, de um comércio, de uma loja de departamentos. Ele era um cara que era contratado por hora, humilhado pelo chefe, pelo patrão, para ficar nas ruas de Nova York fazendo propaganda de alguma coisa lá. Não me lembro. Bom, essa decadência, esses problemas todos que geram esse tipo de atividade, a demissão dele, o maltrato dado pelo patrão, pela empresa, etc. e tal, o leva a ser um assassino da pior espécie, né? Até que o filme termina com uma rebelião nas ruas de Nova York das pessoas fantasiadas com a máscara que ele usava para fazer propaganda, porque aquilo se difundiu e etc. e tal, por causa da televisão. Então você olha assim, poxa, que sistema democrático, você vê o seu sistema capitalista apresenta até as críticas a ele mesmo. E é uma coisa curiosa que eles fazem isso mesmo. Não estou inventando, todos vocês devem ter visto Coringa, e vai sair Coringa 2, agora em 2024, com o mesmo ator. Né? E se não bastasse esse exemplo, existem dezenas de exemplos assim. O cinema norte-americano revela muito da decadência dos Estados Unidos, os filmes que mostram os mendigos na rua, a desigualdade, a pobreza, quer dizer. Isso é mostrado com facilidade. Outro filme que me chamou a atenção foi Tráfico. O nome do filme é Tráfico. E era sobre o problema seríssimo dos Estados Unidos de eles serem os maiores consumidores de cocaína do planeta. Quer dizer, enquanto os Estados Unidos continuar consumindo cocaína e drogas do jeito que consome, e do jeito e do meio pela qual utiliza as drogas, né? Não vai se parar a produção na Colômbia, não vai se parar a produção dos crimes no México, não vai se parar a produção no Brasil. O Brasil já é o segundo produtor de cocaína do mundo, e o principal destino da cocaína brasileira é os Estados Unidos e a União Europeia, em primeiro lugar o mercado interno. O Brasil é o segundo consumidor de cocaína e o segundo produtor de cocaína. Então nós temos assim um filme, e há muitos filmes sobre essa questão do tráfico, muitos, dezenas de filmes, que revelam os bastidores. O filme termina de um jeito muito curioso, porque o cara que faz a CPI, uma espécie de CPI, um deputado no Congresso norte-americano que investiga o tráfico, acaba tendo seu filho, ele não percebe a crise do filho, e o filho morre de overdose. Né? Então o cara estava fazendo um combate às drogas para fora e ele não percebia que o problema das drogas estava no quarto do lado dele, dentro de casa. Então o filme mostra isso. É um filme da indústria norte-americana. É um filme duro, um filme importante. Mas e daí? Os Estados Unidos, apesar dessa produção tão reveladora
dos seus problemas, muda o seu sistema? Não muda. Quantos filmes acontecem sobre a matança de crianças e de jovens e de outros não jovens com armas de fogo, como tem acontecido? Tem filmes lindíssimos sobre isso. Lindíssimos no sentido de serem emocionantes, pela forma como que são abordados os problemas, por exemplo, do massacre nas escolas. Né? Michael Moore tem um filme sobre aquela primeira grande escola onde houve 35 mortos ou mais, em algum canto dos Estados Unidos. Mas tem um filme sobre o mesmo episódio de um cara chamado Gus Van Sant, não é um nome de origem holandês, provavelmente, que se chama Elefante. E é sobre a crise da escola, a crise da relação entre os adolescentes, o problema do ensino nos Estados Unidos e o problema da presença das armas no cotidiano nos Estados Unidos. Isso tudo embolado, misturado, dá no que dá. Todas as semanas nós temos a notícia de 3 assassinatos na loja de McDonald's, 15 mortos numa igreja, 10 meninos assassinados numa escola de ensino médio, 3 professores assassinados por um estudante não sei aonde, e assim vai se repetindo. Apesar disso tudo ser revelado amplamente pela indústria cultural norte-americana, as coisas mudam nos Estados Unidos, não mudam. Bom, isso é um mecanismo muito esperto que o sistema utiliza, porque ele não revela, ele não aprofunda duas coisas. Não aprofunda os mecanismos mais profundos, digamos assim, sendo redundante, que levam a esse tipo de comportamento de deformação da sociedade norte-americana. Constata, revela alguma coisa, mas não vai a fundo. E muito menos essa produção investiga ou especula, embora a arte não tenha a obrigação de ser didática e orientadora em tudo, e nem sempre, evidentemente, mas você não tem uma produção que especula uma saída para isso, uma saída para a sociedade norte-americana. O que é a cultura norte-americana, o que é a arte norte-americana mostra de possibilidade de saída para a crise? Nada, praticamente. A saída norte-americana sempre é a superação individual, que é a velha escola norte-americana da luta do indivíduo para se realizar, para vencer no sistema, etc, etc. Então, as soluções sociais e políticas, elas ficam esmaecidas e se joga a superação dos problemas para o terreno da superação individual. Então, o sistema, dessa forma, faz a propaganda de que ele mesmo é democrático, a tal ponto de que ele revela toda a sua podridão, mas não sai dessa amostragem, não avança nisso daí, e ataca, digamos, a esquerda, muitas vezes, dizendo que a esquerda gosta de uma produção cultural e artística carregada de ideologia, carregada de um sentimento didatista quanto à política, etc. e tal. O que é uma coisa injusta, porque há didatismo e há tentativa de evidentemente, explicitação propagandística, em todas as escolas de cinema, houve na União Soviética, houve nos Estados Unidos, houve e há no Brasil também, e continuará havendo. A questão, isso não é o centro do debate, é o volume que isso tem, a qualidade que isso tem. Mas isso não é a principal discussão. O que eu quero dizer é o seguinte, que essa produção cultural, entendeu, Milton, é uma forma do sistema se legitimar. Entendeu? Então, ele se legitima, dizendo, olha como nós somos. Na Coreia do Norte isso era possível mostrar? Né? O cara pode perguntar. Né? Porque, por exemplo, House of Cards, que é uma série muito interessante da Netflix, é uma série que, de certa maneira, fugiu um pouco ao controle da Netflix, por causa que eles escolheram cada série, cada grupo de capítulos tinha um diretor diferente. E esses diretores deram uma abordagem diferente. Então, House of Cards é nada mais, nada menos que uma série da Netflix sobre os bastidores da Casa Branca. Entre outras coisas, um dos episódios, o presidente dos Estados Unidos se transforma no assassino da própria secretária, assassina a mulher no metrô de Washington, vai para a cama com a mulher e vai para a cama com o cara que é o segurança dele, quer dizer, faz uma homenagem atual de 3 pessoas, a mulher do presidente, o presidente e o segurança, os 3 na cama. Quer dizer, o cinema norte-americano faz esse tipo de coisa como uma forma também de demonstração de como nós somos democráticos, porque nós mostramos o poder tal qual ele é, de acordo com determinada produção que foi feita lá na Netflix. Então, você tem uma produção que é surpreendente em alguns aspectos e que serve para eles dizerem e usarem no discurso, olha aí, nós é que somos democráticos, porque isso aqui é impossível em Cuba, por exemplo. Então, isso é um elemento muito inteligente que o sistema utiliza, que é esse jogo de hipocrisia, de mostrar
de apresentar, mas não aprofundar nas razões, nos mecanismos internos que levam a isso, e dessa maneira, como se diz no popular, empurrando com a barriga a sobrevivência do próprio sistema. E, evidentemente, eles são muito eficientes nisso, né? Bom, isso tudo é um problema que não dá para resolver, que não dá para enfrentar. Claro que dá para enfrentar e um dia nós vamos resolver. Então, vou falar daqui a pouquinho já sobre isso. E eu acho que nesse processo também de dominação, dessa manha que o sistema cultural norte-americano tem, entra em cena isso que o Milton Barbosa falou aí na parte do que ele chamou de bolhas de identificação, que tem a ver com as causas identitárias, que tanta confusão tem causado no seio da esquerda, né? Eu acho que nós devemos, como estamos fazendo enquanto partido, enquanto corrente marxista e outros partidos e outros coletivos também, partidários ou políticos, organizados ou não, como nós, estão entendendo melhor que devem entender as lutas chamadas identitárias como justamente expressão dos problemas agudos que o capitalismo não consegue resolver. Não consegue resolver, evidentemente, porque é a essência dele. A exploração do trabalho, a necessidade deles tem de permanentemente estar bloqueando a massa trabalhadora, desorganizando, dispersando, impedindo sua organização, sua conscientização, através de 1000 aparelhos que o Estado tem para impedir que isso se realize, etc, etc e tal. Então, isso é uma coisa. Mas também existe outra manha, que além da repressão e do impedimento de se realizar, o de absorver contradições que são importantes, mas não são as contradições estruturantes do sistema. Embora esteja se discutindo muito agora, por exemplo, o racismo. O racismo, usa essa expressão, o racismo é um racismo estruturante. Eu, pessoalmente, não concordo muito com essa concepção. E no texto que o PCdoB distribuiu aí, não aparece essa ideia. Eu acho certo não aparecer. Por quê? Porque nós temos que deixar claro, e existe muita confusão, eu acho, pelo meu ponto de vista, assim, que fica se falando assim, não, o racismo é um sistema, o racismo é uma estrutura. Bom, mas o sistema o que é? O sistema capitalista, o sistema socialista, o sistema X, Y, é um sistema de valores, um sistema de ideias. Então, não fica claro que sistema é que é. E se é estrutura, que estrutura que é? E como é que ele é estrutural? Bom, eu penso que o racismo ele é estrutural no sentido de que ele é uma ideologia, ok? Fortíssima, perigosíssima, cruelíssima, criminosa, que existe na nossa sociedade e em outras tantas sociedades se manifestando de mil outras maneiras. E do jeito que eu comecei meu discurso, lá no comecinho, acho que, como ideologia, portanto, da superestrutura que o marxismo reconhece e identifica e defende, influencia a base da sociedade. Porque, claro, aqueles que acham que a superestrutura não influencia nada e que ela é apenas um reflexo da base, que é essa interpretação do reflexo marxista, isso é um equívoco total. Marx nunca defendeu isso. Nem os estudiosos que vieram depois desenvolveram, como Raymond Williams, a ideia de que a superestrutura não influencia em nada. Lenin já falou sobre isso, Gramsci já falou sobre isso também. Quer dizer, há uma relação dialética entre a base e a superestrutura. E, em determinados momentos, determinados fenômenos da superestrutura determinam o andamento da história. Não é a crise econômica somente e apenas. Não é apenas a crise do desemprego, apenas. Embora seja cruel e importantíssimo. Então, fazendo esse parênteses, porque isso é super atual, acho que esses assuntos, chamados da luta identitárias, têm uma grande importância e têm que ser absorvidos de maneira correta pelas forças contestadoras do sistema. Então, nós temos que ser mesmo antirracistas, temos que ser antimachistas, temos que ser a favor da liberdade da expressão e da realização sexual das pessoas. E temos que nos manifestar, portanto, contra todos os ataques que há a esses direitos e a essas perspectivas. Portanto, a existência de movimentos entre nós não é problema algum. Aliás, é uma grande virtude, uma grande vantagem que nós temos que ter, de relacionarmos com esses movimentos. A questão é que nós não podemos dicotomizar, segmentar a nossa perspectiva e cair no discurso, que é muito forte em alguns setores da universidade. Constatei isso nas salas de aula que eu frequentei no mestrado há 4 anos atrás, que é o seguinte, que não tem sentido mais um projeto global, portanto, não existe um discurso, uma narrativa globalizante que conteste o sistema, porque o sistema, se for superado, será a partir do ataque segmentado dos diversos movimentos que surgem em função das contradições do próprio sistema, como se não houvesse a possibilidade de um programa que juntasse dialeticamente e qualitativamente esses movimentos, que não são só esses movimentos que existem,
são esses que estão mais em voga, em moda, porque são problemas agudos, e também porque, por exemplo, a Rede Globo absorve com muita facilidade, e com muita facilidade não, levou um tempo, mas aborda temas como a homossexualidade, aborda temas como o racismo, coloca casais interraciais, coloca problemas vinculados à tensão racial, e etc, etc, etc e tal. Então, a Rede Globo pode fazer isso com facilidade. Depois de certo tempo, fez. Né? Nós não temos nenhuma novela que seja baseada na exploração da classe operária na fábrica, por exemplo. Não existe isso. Não tem isso na Rede Globo. Então, esse tipo de contradição a Globo não vai mostrar. Né? A Rede Globo não vai mostrar, vai fazer uma série de 4, 5 meses em que o bandido da história toda, os bandidos sejam banqueiros que estão especulando e destruindo parte da economia brasileira ou da economia da África ou de outros países, etc. e tal, ganhando rios de dinheiro e se dando bem. Isso não faz pauta, não está no roteiro de uma novela da Globo, nem da Record, nem da Bandeirantes. Quer dizer, então, eles sabem escolher os temas, evidentemente, e eles sabem o potencial que cada tema tem de transformação e de impacto no público. Então, o jogo não é ingênuo, o que não deve nos levar à posição conservadora, reativa, de que esses assuntos, por serem tratados também pelos nossos adversários de classe, que são assuntos que não nos dizem respeito. Claro que nos dizem respeito. Evidentemente que nos dizem respeito. Então, nosso feminismo tem que ser um feminismo que tem um caráter de classe, feminismo popular, como nós estamos falando. Nosso antirracismo é um antirracismo que tem a ver com a visão de superação do sistema capitalista, da nossa condição de nação subordinada, etc, etc e tal. A nossa defesa da liberdade sexual tem a ver e tem que se conectar com a visão que nós temos de, por exemplo, de reforma da educação, de uma nova forma de ensinar a sexualidade nas escolas, de mexer nos currículos, de como se discute isso na universidade, nos centros de pesquisa, a relação disso, esses problemas todos, com o sistema de comunicação que nós temos no país, que é um sistema dominado por grupos muito pequenos e por grupos religiosos, não está a serviço da ciência, como você falou, Milton, não existe um grande amontoado e aglomerado de sistemas de comunicação a serviço da difusão científica, por exemplo. Nós não temos difusão científica no Brasil em larga escala, nem em pequena escala. Eu não conheço nenhum programa, a não ser um da TV Cultura de São Paulo, que é de difusão científica. Na Bahia, nós temos zero. Não temos nada. Em outros estados, menos ainda. Então, não existe isso na televisão brasileira. A ciência não existe na televisão brasileira. Não existe. Apenas como algo assim curioso, de vez em quando, no Fantástico, aquelas reportagens especiais que a Globo faz, outras televisões fazem, para mostrar como é a vida de um urso, ou como é a vida da onça pintada, etc. e tal, como é o degelo na Antártica, mas nada que seja sistemático, profundo, consistente, educativo, cultural, etc. etc. e tal. Fica na coisa do espetáculo visual, e não da ideia, da necessidade da comunicação no Brasil estar a serviço de uma educação mais profunda, mais densa da sociedade brasileira. Eu vou falar da sociedade como em geral. Bom, meu tempo já estourou aí, não é isso, Milton? Já chegou no limite ou como é que está aí? Me diga aí, por favor. Temos 1 hora, Javier. O nosso limite aqui é 1h30, então. Tá, eu vou começar com então, o que acontece? Eu acho que nós devemos absorver, como estamos absorvendo essas contradições e as lutas que derivam das contradições, e defender, e esse é um elemento fundamental da nossa luta ideológica, que é defender a possibilidade e a necessidade, mas a possibilidade, sim, de existir uma conexão, como a gente diz no marxismo, uma conexão universal entre os fenômenos de fato, a conexão entre as lutas sociais, no terreno da luta social concreta de massas, da luta social, e da possibilidade disso daí ter um projeto, ter um programa de transformação da sociedade. Então, existe sim alternativa ao capitalismo e existe sim alternativa à condição que nós temos hoje de nação subordinada, etc., a partir de um projeto de desenvolvimento que tenha como perspectiva construir a base para apontar um dia a possibilidade do Brasil ser socialista. Né? Então, não é o caso de destrinchar isso aí, mas esse é o nosso raciocínio fundamental. E outras forças, felizmente, também pensam um pouco nesse sentido. Há muitas forças que pensam no sentido de construção de uma alternativa ao capitalismo. Então, digo muitas como força de expressão, né? Não são, evidentemente, a maioria, mas são muito expressivas na sociedade brasileira.
Esse assunto é da mais alta importância, porque a luta, hoje em dia, nesses dias em curso, digamos, do conteúdo da luta cultural, da guerra de valores, para ir fechando, ela se acendeu por causa da agressividade do bolsonarismo, da ignorância dos seus ministros, da sua própria ignorância, dos valores que eles defenderam, propagandearam, etc. e tal. Mas isso tem uma marca internacional, que eu acho uma expectativa que havia que eu falasse também sobre isso, porque isso é um fenômeno global, como nós dizemos, né? Porque, diante da crise que Milton apontou do sistema, o sistema reage e mobiliza forças que, digamos, superam certos limites que estavam postos pela via democrática para contestar os contestadores do sistema e se colocaram como alternativa. Então, nas últimas eleições, em vários cantos do Brasil, em vários cantos do mundo, perdão, e isso ganhou muita força a partir de presidentes conservadores mais reacionários do que o normal, do que a média, digamos assim, nos Estados Unidos. Donald Trump foi o exemplo maior disso, mas não foi somente ele. Teve uma importância muito grande a luta cultural estabelecida por Bush. Você se lembra que George Bush disse que no mundo havia uma contradição em dois blocos: o mundo da civilização ocidental contra o mundo, contra a civilização oriental. Ele criou uma dicotomia entre o Oriente e o Ocidente. Ele estimulou isso, né, que era uma questão de vida ou morte, lutar pela sobrevivência da civilização cristã ocidental e etc., nos padrões que ele entende a civilização ocidental, evidentemente, que é diferente da minha e da nossa, né? Porque nós entendemos a civilização ocidental no seu fluxo de contradições, né? Quer dizer, a civilização ocidental criou o capitalismo, mas também criou o socialismo. Quer dizer, o socialismo nasceu no mundo ocidental, né? Fruto da contestação ao capitalismo, que também nasceu no mundo ocidental, né? Não foi uma invenção nipônica o socialismo, não veio da Ásia, né? Então veio do ambiente europeu, intelectualmente falando. Claro que se desenvolveu depois em outros lugares e outras experiências, mas essa ideia de contestar em totum a cultura ocidental é uma coisa que eu quero comentar aqui. Eu não concordo, eu não acho que a gente deveria entrar nesse discurso, e eu vou explicar um pouquinho melhor daqui a pouquinho, mas eu quero dizer o seguinte: essa consigna que Bush levantou, ela tem consequências até hoje. Então, a direita de hoje, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2020, nos últimos anos, o que é que tem defendido? Tem defendido, em primeiro lugar, eu fiz uma lista muito aligerada aqui, eles se unificam no seguinte: um discurso contra o comunismo. Então, a tal ponto que até medidas claramente social-democratas, dentro do sistema capitalista, são interpretadas por eles como comunismo, como socialismo, né? E isso tem um impacto grande, né? Não é à toa, eu tenho vizinhos aqui onde eu moro, no Canela, que diziam assim: não, mas é que Lula vai implantar o socialismo, o Brasil vai ser igual a Cuba. E isso pegou mesmo, porque eles falaram, disseram isso em larga escala, nas redes sociais, na propaganda eleitoral, nas suas falas pela imprensa, e isso foi pegando, isso foi acontecendo. Setores da sociedade sem formação, sem educação e sem vontade de ter formação e educação acabam assimilando aquilo, ou por interesses também, acabam assimilando aquilo. Então, isso é um elemento importante comum a essa extrema-direita que gira pelo mundo e que está disputando as eleições. A outra, eu acho que é o problema que me chama a atenção, que eu coloquei aqui com destaque, que é o seguinte: é o problema, assim, eles se unificam impressionantemente, Milton, com o discurso contra a igualdade de gênero. Então, assim, a extrema-direita na Espanha, que acabou de ter um resultado importante, não ganhou e não vai ganhar, há 2 semanas atrás, Vox, o primeiro discurso deles, a coisa que eles mais levantam, antes dos problemas relativos a emprego, e etc. e tal, é o problema da igualdade, contra as políticas de igualdade de gênero, a ponto tal que o principal projeto que o cara tinha de reforma ministerial, no caso dos fascistas na Espanha, é distinguir o Ministério da Igualdade. Né? Não tem mais isso. Né? Isso aí é besteira, é uma deformação dos problemas da mulher. Os problemas da mulher vão se resolver por outros caminhos, por outras formas de valorização da mulher, dentro da família, dentro da igreja, dentro do respeito que eles chamam de respeito, mas é um respeito assim paternalista, controlador da mulher, e etc. E tal. Então, é incrível como todos eles são assim. E é incrível, mas é incrível, que Meloni, que é a primeira mulher primeira-ministra na história da Itália, ontem, ela é sexta-feira, ontem já teve manifestações, tenha proibido o reconhecimento de filhos
por parte de casais homossexuais, que na Itália, em quase toda a Europa, isso já é um direito assegurado. Então, ela especificamente proibiu que duas mulheres se considerassem mães da mesma criança no cartório. Então, os cartórios italianos, a partir de sexta-feira passada, deixaram de registrar crianças que tenham duas mães, né? Ou que tenham um casal de mulheres, né, como mãe ou como mães. E ontem ela suspendeu o que no Brasil nós chamamos de Bolsa Família. Ela suspendeu a renda cidadã, chama renda cidadã, que quase 200 mil famílias italianas recebiam uma ajuda para poder sobreviver. E isso foi criado há uns 5 anos atrás e ela acabou isso ontem. Então, eles se unificam num discurso moralista contra uma política que eles consideram imoral em relação à mulher e por aí em diante em relação a tudo que tem a ver com as liberdades e a realização sexual das pessoas, coletivamente ou individualmente, mas embolam tudo isso e usam isso para mascarar outras posições que eles defendem com toda a firmeza, que são posições a favor do grande capital financeiro. Então, tanto eles são conservadores, no sentido de que eles, de fato, concordam e defendem esse tipo de valores em relação à mulher, por exemplo, mas eles utilizam isso também uma forma de criar confusão na sociedade para desviar a sociedade do centro de algumas medidas que eles mesmos adotam, que são as medidas de manutenção da desregulamentação da relação capital-trabalho, do desemprego estrutural crescente, da privatização de serviços públicos, dos aumentos vertiginosos de problemas de violência e de uso deformado e criminoso da estrutura policial para reprimir a população, como está acontecendo no Brasil, e etc. e tal. Então, o candidato da extrema-direita no Uruguai, que levou à derrota da Frente Ampla, que era uma experiência maravilhosa, como é que foi? Apareceu um general lá que defendeu o negacionismo histórico, dizendo que não tinha havido tanta ditadura assim no Uruguai, etc. e tal, um general aposentado. O cara ganhou 10% dos votos, o que impediu que os conservadores convencionais ganhassem no primeiro turno e forçou um segundo turno. Então, um confronto entre a Frente Ampla de esquerda e Lavalle, que ganhou as eleições, foram para o segundo turno e a extrema-direita deu apoio à direita e a direita ganhou no Uruguai. A mesma coisa está acontecendo um pouco na Espanha, mas isso vai ser impedido. A Espanha está com o papel de impedir esse avanço na Europa agora. Até a imprensa britânica progressista tem destacado isso, o papel que essas eleições no Parlamento Europeu espanhol vão acontecer agora em meados de agosto, porque lá parlamentarismo vai ter que ter 2 turnos no parlamento, não nas eleições, para poder sair um governo democrático. Isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu na Argentina. O candidato da extrema-direita argentina é defensor da ideia de que a sociedade tem que se liberar do Estado, a economia tem que ser completamente liberalizada e que nós temos que nos livrar do peso do Estado. O Estado é um peso que impede a liberdade do indivíduo, aquela ideia antiga de Hayek, né? E que é um dos fundamentos filosóficos do neoliberalismo. Então, ele fez sucesso, como fez sucesso o candidato Boric, que derrotou no Chile, né? Teve uma votação expressiva, disputou palmo a palmo com Boric a presidência do Chile. E ele também defendia essas posições que se chamam de ultra-neoliberais. Os caras são completamente radicalizados dentro do neoliberalismo. Então, esse é um fenômeno mundial, mais forte, claro, em algumas sociedades que outras, e eu acho que isso nos leva ao seguinte problema, que é o meu ponto final de fala. Como é que nós enfrentamos isso? Porque nada está determinado, isso não é vitorioso para sempre. Essa cultura hoje hegemônica ela não está numa condição também estável, os problemas sociais não são resolvidos, os problemas ambientais estão crescendo, o desemprego, como você falou, está aí, é uma ameaça para todos os trabalhadores, para todas as famílias, e etc. e tal. Então, como enfrentar isso? Eu acho que nós temos, na verdade, que resolver o assunto em 2 grandes níveis. No nível estatal, legal estatal, isso tem a ver, claro, com o governo Lula, que é de partir para uma reforma, da política de comunicações no Brasil, né? O Brasil é um dos poucos países do mundo em que, claro, os canais são concessão do Estado, mas, apesar das proibições que existem na atual Constituição brasileira, os grupos políticos, explicitamente nos municípios e nos estados, dirigem as empresas de TV e rádio, né? Essas empresas de TV e rádio também têm suas expressões, têm seus braços na indústria do audiovisual, na indústria do streaming, na indústria do cinema.
né? Então, se você quer pagar uma TV paga ou quer fazer um stream de cinema, você tem que pagar a Globoplay, ou tem que fazer a Netflix, ou tem que fazer a Claro, etc, etc, etc e tal. Então, nós temos um problema aí, que é um problema de mexer na legislação da comunicação. Como é que a gente distribui democraticamente e com que critérios os canais de comunicação no país, né? TVs comunitárias, rádios comunitárias. Bom, a segunda coisa, como é que a gente reforça o sistema público de comunicação, que existe, mas é disperso. Rádios comunitárias, perdão, TVs universitárias, rádios universitárias, rede de TVs universitárias federais, rede de TVs das universidades estaduais, etc, etc. Bom, e a realização de um processo de revisão mesmo dos canais comerciais. Quer dizer, isso tem que ser democratizado, senão fica difícil a disputa por uma nova hegemonia. A segunda coisa diz respeito às políticas, digamos, dos ministérios, de outros ministérios, além das comunicações, que tem a ver com o MINC, Ministério da Cultura, tem a ver com o MEC, Ministério da Educação, tem a ver com o MSTI, cuja ministra é presidente do PCdoB, Luciana, que é o seguinte: como é que se articulam as grandes políticas de cultura, arte, educação, ciência e tecnologia no Brasil, para que nós tenhamos um ambiente democrático, para que setores mais amplos da sociedade possam produzir e possam resolver o grande problema que nós temos no Brasil, que é de difundir, de usufruir do que se produz. Porque produzir, a gente produz, até produz em nichos, tem editais para jovens negros cineastas, tem editais para mulheres cineastas, tem editais para fazer filmes de conteúdo feminista, etc. E tal, mas isso não circula. Isso é feito, mas fica limitado, preso a determinados nichos, mal vão, melhor dizendo, para os canais fechados, que alguns deles têm uma programação até interessante e tal. Isso não acontece, né? Então, como é que resolve essa conexão por um projeto do que eu vou chamar aqui de revolução cultural do Brasil, né? O Brasil precisa passar por uma revolução cultural que absorva a ideia e a concepção democrática de nação, de nacionalidade, tá certo? Não de arrogância nacionalista, não de nacionalismo tacanho, mas de identificação, de orgulho do nacional, não ter vergonha do nacional brasileiro. Isso é fundamental que se manifeste nos produtos da indústria cultural, senão fica difícil, fica uma coisa de resistência só, apenas. A gente não está condenado a ser resistência, nós queremos ser não resistência, queremos ser o comando da sociedade. Então, esse é um segundo problema que eu coloco, né? E eu acho que há muitas limitações no entendimento disso. Se você lê o Plano Nacional de Cultura e lê o texto do Sistema Nacional de Cultura, você percebe que há muitas lacunas. Eu acho que o presidente Lula avançou muito no interesse dele sobre a cultura, ele colocou na pauta, fala muito, valoriza, vai nos eventos, etc. Estamos começando a utilização das leis de fomento, etc., mas ainda falta muitíssimo, temos consciência disso, muitíssimo para poder fazer uma transformação cultural mais de fundo. E, por fim, em outra esfera, é o seguinte: o que é que os movimentos sociais vão fazer de cultura ou de ação cultural? Eis a questão. Eis uma questão. Então, tem vários intelectuais que não são do partido, em várias esferas, fora do país, inclusive. Eu tenho lido coisas da Espanha, da Inglaterra, principalmente dos Estados Unidos também, em que muitos se questionam o seguinte: bom, o que é que o movimento social faz em termos de disputa de valores, Milton? Então, o movimento sindical luta por melhoria dos salários, luta contra o maltrato dentro de uma fábrica, dentro de uma empresa, dentro do supermercado, luta contra um gerente autoritário, luta por melhores condições de sanitário, de vida, de existência, de trabalho, dentro dos próprios ambientes de trabalho, etc, etc. Mas, além disso, que é o fundamental, que é o básico, como é que o movimento sindical, aí eu digo, o movimento estudantil secundarista, o movimento estudantil universitário, como é que os intelectuais da universidade, como é que o movimento negro, como o movimento ambientalista entram na luta de valores? Porque o que está em disputa são os valores que dão sustentação a esse sistema cruel. Então, como é que a gente vai construindo um outro bloco de valores que seja cada vez mais uma referência para a grande maioria? E ela se enxergar, dizer: olha, aquele pessoal do sindicato está fazendo uma coisa, está dizendo tal coisa que é interessante. Então, a luta pela igualdade da mulher tem que estar presente no discurso, já está, tem que aumentar. A luta para uma cultura e uma relação de solidariedade, de ação cooperativa, de encontrar soluções coletivas,
tem que estar presente no discurso também do movimento sindical e de outros movimentos sociais, para a gente ir superando, digamos, essa situação de dispersão e de diluição que nós nos encontramos. O fato da sociedade brasileira não reagir à morte de 21 pessoas por parte da polícia, o fato de terem aparecido mais 5 cadáveres depois da ação da PM no fim de semana lá na Baixada Santista, em São Paulo, e o fato de hoje, aqui em Salvador, a polícia ter assassinado 4 jovens, agora de tarde, no bairro chamado Cosme de Farias, e não haver reação a isso, isso revela de como a sociedade está envenenada pela indiferença ou pelo medo ou pela ideia de que é impossível reagir a isso e ter uma alternativa. Então, a nossa luta cultural via movimentos sociais tem que nos levar à convicção de que é possível transformar o mundo, que é possível transformar o Brasil, e que os movimentos sociais são parte fundamental desse processo de luta e de vitória, porque isso é possível de alcançar. Era isso. Muito bem, Javier. Aqui nós temos, Javier, 80 pessoas estão presentes aqui, assistindo a sua excelente exposição. Muitos elogios. 90% das pessoas que se manifestaram aqui no chat é para elogiar a tua intervenção, falar da riqueza dela, dos detalhes. O pessoal gostou, você aí não economizou palavra, mas a galera gostou. Eu também com medo de estar meio perdido, acabei que me deslancho mesmo. Mas foi muito interessante, realmente. Tem uma pergunta que a Ilka fez aqui, mas você já respondeu, né, a respeito do que fazer, né? O governo poderia tomar na atualidade para travar essa guerra em outro patamar, então você já deu a resposta. E tem muitos comentários, né, interessantes, né? Tem um aqui da Maria Aparecida que diz assim: eu penso que a guerra cultural está dentro da guerra híbrida. É uma questão que você poderia comentar. Uma outra é de que o Hollywood é parte da máquina de guerra dos Estados Unidos, devido aos estereótipos bizarros sobre árabes e russos no cinema norte-americano, né? E outros comentários do tipo sobre o racismo, aqui é a polêmica, né? Você chegou a questionar a expressão racismo estrutural, e aqui o Alcindo Tenório está dizendo que o racismo é estrutural porque, com a mudança do sistema, ele não se extingue, mas que o socialismo facilitará a liquidação dessa chaga humana, né? Então, tem com alguns comentários pontuais, o comentário aqui também de Pedro Oliveira, a respeito do Portal Vermelho, ele dizendo que quando o Portal Vermelho foi lançado foi um grande sucesso, mas predominou na época uma visão idealista de que a internet seria um grande processo de democratização do pensamento, e não foi exatamente isso que aconteceu, né? Foi um terreno também da luta de classes a internet, né? E devido aos fake news, se usa a internet para eleger a extrema-direita. A extrema-direita, aliás, é muito eficiente na internet, né? Então é isso. Aqui se fala também de como o cinema norte-americano e o cinema, de uma forma geral, é cheio de estereótipos e preconceitos. Bom, são comentários, né? A única pergunta que tinha aqui foi a da Ilka Bichara, que você já se adiantou, já respondeu. Comentários, e se você quiser ainda comentar alguma coisa. Sim, vou começar por esse último do companheiro que falou sobre o racismo. Eu concordo com o companheiro, o comentário dele. Inclusive, olha só, eu vou fazer um comentário curioso. Assim, nessas leituras assim, que eu tenho feito sobre política cultural e tal, voltei a alguns manuais soviéticos. Os manuais soviéticos são muito criticados, né? Tem uma crítica engraçada de Che Guevara aos manuais soviéticos. Tem uma carta dele para um dirigente do Partido Comunista lá de Cuba, que era encarregado da parte de escola, da escola do partido, e da parte de formação, e que ele chama os manuais soviéticos de tijolos. Eu não aguento mais daqueles tijolos, não sei o quê, que existe o Che Guevara falando. Mas os manuais, apesar de tudo isso e dessas restrições, eles serviram como manuais, né? Só que eles foram entendidos pelas forças políticas marxistas, muitas vezes,
como sendo os textos definitivos, né? E manual não é um texto definitivo. Quer dizer, você citar em 2 páginas o pensamento crítico de Marx em relação a Hegel não é a mesma coisa que você ler as obras, os textos de Marx de crítica a Hegel. Então, você achar que, né, não pode confundir uma coisa com a outra. Mas o manual tem essa virtude de ser uma coisa de massificação, embora com muitos defeitos, com muitos erros crassos, erros gravíssimos. Uma das coisas, entanto, que eu acho que eles não erraram, que eu acabei de ler agora há pouco tempo, é repetindo uma coisa que Lenin dizia o seguinte: olha, a chegada ao poder e a construção do socialismo não supera, a Lenin diz isso desde sempre, não foi agora por causa desse debate sobre o racismo, não supera um monte de problemas que a sociedade tem e que vai continuar tendo. Então, eles dizem assim, a relação de discriminação da mulher, as diferenças entre campo e cidade vão continuar durante muito tempo, as diferenças culturais entre campo e cidade vão continuar existindo durante muito tempo, tá certo? As visões fanáticas e atrasadas de religiosidade vão continuar existindo muito tempo. O machismo, como eu falei, vai continuar existindo muito tempo, muito ou pouco tempo, vai depender, é claro, da eficiência do novo sistema que virá. Mas nós sempre dissemos isso, que o racismo não acaba com a mudança do sistema capitalista, nem com, mesmo que não seja mesmo que seja o socialismo no sentido, digamos, puro e verdadeiro, estrito do termo, ainda vai demorar certo tempo, certos problemas serem resolvidos. Isso é uma coisa bastante posta, até nos manuais mais simples do marxismo, isso é posto, isso é uma virtude, porque isso é um reconhecimento, portanto, que a luta ideológica tem uma complexidade que muitas vezes, em determinadas experiências socialistas, foi menosprezada. Uma das críticas que se faz à União Soviética, e um dos elementos que se diz que levou a União Soviética à crise foi de que eles desprezaram e eles limitaram a luta ideológica, emperraram o debate de ideias, emperraram as manifestações das artes, as manifestações estéticas, não que proibiram, não é isso. Proibiram certas coisas, limitaram certas coisas. Então, isso acabou levando a um empobrecimento de um sistema que tem que ser rico intelectualmente, que tem que ser rico ideologicamente, porque o socialismo, se ele não for dinâmico e rico e muito produtivo no terreno das ideias, não só no terreno da produção de aço, de concreto, de ferrovias, etc., de construções, de residências, ele tem que ser rico também na formação das ideias. Senão, a batalha está perdida, porque se trata de uma sociedade nova que nasce no seio de uma sociedade velha e arcaica, e conservadora, e que puxa no sentido contrário. Então, o fato de ter acontecido isso lá na Soviética é um dos fatores que nós, do PCdoB, e outras correntes e outros estudiosos levantam como sendo os fatores de problemas sobre... Aliás, Carrion, que acho que está aqui na live, que é da Fundação Maurício Grabois, lá do Rio Grande do Sul, fez recentemente um debate, uma das intervenções dele foi sobre as razões de crise da União Soviética, e Caio Botelho, que é um dos organizadores dessa reunião aqui também, tem um pequeno filme sobre um balanço da União Soviética, os porquês da crise, e um dos porquês foi isso, né? Então, realmente o racismo, infelizmente, não vai acabar rapidamente por decreto, assim, com a chegada de um poder socialista, por exemplo. Não vai demorar, mas isso significa que a gente tem que lutar muito rápido, porque se o problema é complicado, quanto mais rápido nós abordamos o problema, melhor para ele ser resolvido. E quando o fato dele ser estrutural, porque eu acho que é uma confusão na terminologia. Eu disse que ele era estrutural no sentido que eu defendi aqui da relação entre base e superestrutura. Quer dizer, o racismo, como ideologia, portanto, é uma manifestação da superestrutura, e influencia também a base, né? E as relações de trabalho no Brasil influenciam, claro, evidentemente, formam a ideologia do racismo também. Então, uma relação... o que eu acho que é confuso é a gente usar a expressão o racismo... Não é que porque, para ficar claro, eu estou querendo que isso seja entendido com mais densidade, não na linguagem coloquial, entendeu? Assim, o racismo é um sistema cruel, claro. Então, nesses termos assim, sim, é sistema. É um sistema de ideias, de valores, de posições racistas, de preconceito com as pessoas assim, assado, entendeu? Javier, é isso. Só para lembrar que em Marx, o conceito de estrutura bem diferente do senso comum, que em Marx o conceito de estrutura diz respeito às relações sociais. Então, a estrutura econômica, o que é a estrutura econômica? São as relações sociais de produção.
o que é uma estrutura racista? São relações sociais racistas. Né? É bom a gente entender essa questão do ponto de vista marxista, né? Sim. Quais são as relações sociais racistas na nossa sociedade, para não entender de uma forma assim estruturalista o que significa estrutura, porque a gente não é estruturalista, né? Exatamente. O estruturalista vai dizer assim, o homem branco é racista, porque nasceu numa sociedade, ele faz parte da elite dominante, da branquitude, então ele é racista porque é homem branco. Isso aí é uma concepção estruturalista, né? A nossa concepção de que são as relações sociais racistas que mantêm um domínio do racismo no sistema capitalista, né? Mas a gente pode ir encerrando aí, Javier, você ir fechando, para a gente encerrar, que já temos 1h31. Tem alguém mais que tenha feito algum comentário, alguma pergunta? Não. Pergunta mesmo aqui foi só a de Ilka. Nós temos muitos comentários aqui, a maioria elogiosos, né? A sua análise. Depois eu quero ver aí. Você vai ver tudo aqui depois. Fica no YouTube, né? Fica no YouTube, tá certo. Exato. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte, pessoal, nós estamos numa condição muito favorável. Vocês viram que eu me entusiasmei, eu comecei inseguro, confesso a vocês. Falei isso para Milton, para Ilka, para Altair, também para Caio, assim, porque o assunto é instigante, eu acho maravilhoso, é super provocador, intelectualmente falando. E, apesar dessa constatação sempre muito forte da força que o capitalismo tem no terreno da cultura, da produção cultural, da indústria cultural, etc., eu acho que nós temos uns grandes movimentos de contestação a isso também. Quer dizer, não somente populares, mas até de forças burguesas importantes. Por exemplo, os Estados Unidos não consegue firmar um convênio de livre comércio com a União Europeia, portanto, os dois blocos imperialistas, porque o que emperrou o acordo de livre comércio total, sabe o que é que foi? Não foi livre circulação de capital, não foi comércio livre de produtos metalúrgicos, comestíveis, nada disso. O que impediu, e foi a França que impediu, foi o problema das cotas na indústria cultural. Então, a França, que é um país colonialista, imperialista, do centro do poder capitalista, a segunda economia da União Europeia, tá certo? Ela tem uma política de cotas que o Brasil acabou. Nós tínhamos uma política de cotas para a produção de televisão e de cinema que os militares fizeram. E Collor, num dos primeiros medidas que ele tomou no governo dele, acabou com essa medida de proteção da indústria do audiovisual. Mesmo assim, a indústria do audiovisual brasileira é potente, mas ela não circula, como eu falei aqui antes. Produz muitos filmes, mas os filmes não são vistos, né? Só alguns poucos são vistos. Em cima, falando de maneira aligerada. Então, eu acho que nós temos que adotar uma coisa que é a seguinte: temos que ajudar Lula a assumir, o Ministério da Cultura assumir uma política de cotas. É cotas mesmo. A França tem cotas para a política editorial, para a política de audiovisual e para a execução de músicas e produtos nacionais nas rádios, sem a menor vergonha. Então, nós temos que perder a vergonha de dizer que a gente quer cotas para a produção nacional. Isso não significa ser nacionalista atrasado, conservador, tacanho, ultrapassado, arcaico, defensor de uma vida trancada dentro dos próprios muros, de uma economia autárquica, de uma cultura autárquica. Não é isso que nós defendemos. Nós defendemos que precisamos ter mecanismos de controle nas relações de troca, nas relações de comércio, não só da soja, não só do feijão, não só do café, da suco de laranja, do ferro que é vendido, ou dos carros que a gente quer vender, não só disso daí, que é o que se discute mais, mas não se discute o comércio dos bens simbólicos. Você não vê Lula falar disso, por exemplo. Ok, vai fechar o acordo com a União Europeia no final do ano, ele diz que vai fechar até dezembro. Como é que é tratado no acordo com a União Europeia o intercâmbio cultural como comércio? Do cinema, da televisão, da música, da indústria editorial, dos livros, dos jornais. Isso é cultura, isso é indústria cultural. Né? Então, assim, eu acho que nisso o governo ainda está muito, muito tímido, muito atrasado. E a gente, como força política e outros, temos que ajudar o governo a encontrar um bom caminho para isso, que vai de um acordo com a União Europeia
até um acordo novo do Mercosul, como é que são essas relações culturais no Mercosul, como é que são as relações na Unasul e como são com os países da CELAC. Então, para a gente fazer frente a essa hegemonia norte-americana, essa articulação internacional com os que são interessados em quebrar a hegemonia norte-americana tem que ser feita. Então, a gente tem muita coisa que teria que desenvolver aqui. E é uma coisa que isso é tarefa de governo, evidentemente. E nós vamos entrar pressionando para que ele possa alcançar isso, tá certo? Eu sou otimista. Perfeito. Estamos iniciando uma etapa nova na nossa vida, a vida política, e agora é o momento, é um bom momento de começar essas batalhas. Ou melhor dizendo, de continuar essas batalhas. Perfeito. Com essas palavras aí de Javier, a gente vem encerrando nossa live de hoje, né? Com essa atitude de que nós temos que aproveitar essa retomada do governo democrático popular para avançar em todos os terrenos. E esse terreno é um terreno fundamental e nós precisamos avançar porque ele foi, inclusive, responsável, né, nossos descuidos nessa área da luta ideológica, da luta cultural, levou a uma derrota da nossa corrente da extrema-direita. Né? Então, essas palavras de Javier aí, a gente está encerrando, Javier, nossa live, já estamos no limite, 1h36, e é o limite, assim, ideal. Grato a você pela excelente contribuição, a Escola do Partido, o núcleo aqui de filosofia fica muito grato à sua contribuição. Acho que todos que participaram tiveram o prazer de ter um bom papo, uma boa conversa sobre um assunto importante. Um abraço a todos e todas e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.